então à palavra de Deus, irmãos, estão de acordo? O texto de hoje está no livro de Lucas, capítulo número 13. Lucas 13, versos 1 até 5. Ao final, vou pedir que a missionária irmã Cristiane fique pronta para cantar. Pode cantar hoje? E o pastor Rogério virá aqui para um oi, para orar e para ministrar a bênção. Combinado, gente? Combinado? Lucas capítulo número 13, versos 1 até 5. Lucas capítulo 13, versos 1 até 5. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Vamos lá então, todos juntos. 1, 2, 3. Amém? Podemos assentar. Culto de doutrina é lugar de pensar. Diga aí, não é pecado pensar. Diga, pecado é não pensar. Jesus terminou um discurso importante, no qual apresentou aquilo que ele chamou de sinais dos tempos. Mas este discurso do sinal dos tempos é a conclusão de uma palavra bastante intensa de Jesus, na qual ele diz que veio na terra para lançar fogo. Ele veio na terra para lançar fogo. E ele disse mais: o que eu quero ainda, se este fogo já está aceso? Isso está no capítulo 10, aliás, no capítulo 12, no verso 49. Capítulo 12, 49. Então, ele está num discurso muito contundente, muito pesado, forte. E ele fala de coisas que a gente tem visto em nossos dias. Pais que se dividem contra filhos, filhos que se dividem contra pai, mãe que se divide contra filha, filha contra mãe, sogra com nora, nora com sogra, uma coisa esquisita. E ele então trata disto e vai dizer que a gente precisa estar atento. Só que ele abre o capítulo 13 para nos falar de uma palavrinha que parece que caiu da moda em muita igreja, que é a palavra chamada arrependimento. Diga, arrependimento.
Um evangelho que não fala de arrependimento não é evangelho de Jesus. É outra coisa. Entenderam bem, gente? Há um livro na Bíblia que se chama Lamentações. A gente chama ele de Lamentações de Jeremias. É um livro curtinho. Neste livro, é demonstrada, é revelada a situação de Jerusalém. E esta situação é bastante complicada, de modo que Jeremias sente a dor pelo que está vendo. Aquela cidade de Jerusalém tinha sido muito linda, de grande relevância, e chegou a ser referência do mundo. Jerusalém recebeu muitos nomes bonitos. Um dos nomes de Jerusalém é Ariel, outra é Lareira de Deus, outra que a Bíblia chama é de Princesa das Nações. A Bíblia também chama ela de Cidade da Justiça, Cidade Santa, Cidade do Grande Rei, Cidade de Davi, Fortaleza, né? São nomes bonitos de que é chamada Jerusalém. Era uma cidade muito grande, uma população grande, conhecida como princesa das províncias daquela região da Judéia. E a fama de Jerusalém se dava por uma razão: Deus gostava dela. Quando Deus gosta da gente, a gente vive debaixo desta alegria de saber que Deus está cuidando da gente. Se você for no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 5, verso 5, você vai ler que esta é Jerusalém, Deus dizendo: eu a coloquei no meio das nações, eu a coloquei no meio das nações e das terras que estão ao seu redor. Ela é assim porque eu coloquei ela lá, Deus dizendo. Quando você lê Ezequiel capítulo 16, verso 11, veja lá, Ezequiel 16, 11. Te ornei, ornar é enfeitar, né? Te ornei de enfeites, te pus braceletes, sabe aquelas pulseiras, né? Coloquei um colar no teu pescoço, Deus dizendo para Jerusalém. Pus uma joia na tua testa, pus brinco na tua orelha, pus uma coroa de glória na tua cabeça, Deus dizendo para Jerusalém. E você foi ornada de ouro e de prata e de roupa, de veste de linho fino, de seda, bordadura, nutriste-te de flor de farinha, de mel, de óleo, e foste formosa, bela, bonita em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. Veja o verso 14. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória. Você era o que era por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor. Então, a beleza, a riqueza, a prosperidade, a alegria, a fama se dava porque Deus tinha colocado a glória dele lá. Estão conseguindo entender isso, sim ou não? Porém, quando você lê o livro de Lamentações, a gente percebe que isso aí passou. E por que passou? Por que aquela cidade chegou a estar num momento lastimável, caótico, um momento lamentável? Por quê? Momento decepcionante.
Por que alguém que num dia é tão abençoado, feliz, alegre, próspero, num dado momento se acaba? Por quê? Qual razão? De alguém muito abençoado que num dia vira um caos. Qual a razão disto? Jerusalém estava entulhada de ruínas. Isso provocava uma pergunta: há uma chance de alguém que um dia foi muito abençoado, de repente está destruído, voltar, há uma possibilidade de voltar a desfrutar aquela oportunidade de viver como vivia antes? Da mesma perspectiva, há pessoas que foram admirados no passado, respeitados no passado, com uma situação muito parecida com Jerusalém, e de repente acabou. Haveria algum modo de levantar alguém assim? É uma pergunta. Haveria algum modo de estas pessoas voltarem a ser o que eram antes? Ou só tem espaço para mais acusação e de perguntas: por que é que você chegou onde chegou? Porém, antes da gente seguir, a gente precisa entender por que é uma cidade tão boa, tão maravilhosa, veio a cair numa ruína. Lembra que nós lemos Ezequiel capítulo 5, verso 5. Volta lá, Ezequiel 5, 5. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, eu a pus no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Veja o verso 6. Porém, por que ela veio a se tornar em ruínas? Qual foi o dispositivo que gerou este problema? Mudou-se em impiedade os meus juízos, mais do que as nações. Então, mudar o juízo de Deus, que é justo, em impiedade. Impiedade é não piedade, não piedade é não bondade. Em outras palavras, é fazer o juízo de Deus ser sem misericórdia, ser duro, aplicar uma justiça sem misericórdia. Então Deus está dizendo que, ao mudar o juízo de Deus em impiedade, e os estatutos de Deus, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Então, uma pessoa muito abençoada, que abandona Deus, corre o risco de se tornar um caos. Estou conseguindo me fazer entender? Vai lá no capítulo 16, que nós acabamos de ler. Vai no verso 14. 16, 14. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura. Era muito linda, era perfeita. E era perfeita e linda por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua beleza, na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e se prostituiu com todo mundo que você via. Verso 16. Tomaste das tuas vestes, fizestes lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. Verso 17. Pegaste as joias, os enfeites,
o ouro, a prata, aquela bênção que eu te dei, eu te fiz ficar próspero, você pegou então isso e acabou fazendo imagem de homens e se prostituiu com isto. Ou seja, pegou a bênção de Deus para fazer coisas contrárias a Deus. E isto gera o caos. Estão conseguindo entender, sim ou não? Como consequência disto, Jerusalém estava com problemas, a ponto de se tornar um exemplo de problemas, que é o que está lá no livro de Lamentações, você lê em casa depois. No capítulo 1 do livro de Lamentações, ele fala que os amigos se tornaram pessoas que viviam aleivosamente. Aleivosamente com fraude, com mentira, com uma amizade falsa, com uma amizade por interesse. Agora, há pessoas que foram escolhidas por Deus, abençoadas por Deus, e acabaram por se prostituir com um monte de problemas deste mundo. E às vezes usando a bênção de Deus como ponto de apoio para o seu pecado. Mateus capítulo 24, verso 24, Jesus disse assim, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas. E estes falsos cristos e estes falsos profetas vão fazer sinais e prodígios tão grandes, que se for possível, ou se fosse possível, ou para uma língua mais erudita, né? Se fora possível, enganariam até os escolhidos. O diabo não brinca de ser diabo. O inimigo não brinca de ser inimigo. O tentador não brinca de ser tentador. Portanto, nós devemos viver vigilantes. Olha para o vizinho e diga: vigia, irmão. Jerusalém se tornou uma cidade solitária. É o que está lá em Lamentações capítulo 1. Não tinha mais ninguém para confiar. Por quê? Por causa disto. Se tornou desamparada. Parece que tem um luto perpétuo. Uma vida escrava, escrava da circunstância, refém dos inimigos que a enganaram aleivosamente. Trocou a coroa de honra por apetrechos de escravidão. Se tornou escravo daqueles que um dia receberam coisas que Deus lhe deu. Porque você deixou Deus de lado. Uma vida sem liberdade, uma vida exilada, fugindo. Uma vida sem descanso, sem alegria. Desprotegida, uma vida sem muros. Onde os sacerdotes vivem gemendo. Uma família triste. Com os príncipes exaustos, cansados, escondendo-se o tempo todo do perseguidor. Uma vida sem brilho. Uma vida de apenas lembrança,
E Deus não deseja isto para ninguém. Deus deseja que os seus servos sejam felizes. Olha para o colega e diga: a tua alegria adora a Deus. Diga: a tua alegria adora a Deus. Porém, há pessoas que, apesar do caos, mantêm, graças a Deus que mantém, uma memória dos tempos em que a bênção de Deus estava sobre a sua vida, como lemos agora há pouco em Ezequiel 16. O Salmo 137 conta deste tempo, dizendo que lá na Babilônia, as pessoas pediam para os hebreus cantarem hinos ou músicas lá de Jerusalém. E eles diziam: mas como é que a gente vai cantar vivendo triste, exilado, numa terra que não é nossa? Há pessoas que vivem de uma forma tão complicada que nada mais é capaz de trazer-lhe a alegria, senão alguns lapsos temporais, onde o ego é inflamado por alguma questão pessoal. Parece que esta é a realidade de muita gente. Gente que um dia desfrutou de grande alegria, mas que acabaram por se perder, porque usaram a bênção de Deus para se encaminharem ao pecado. É esta a reclamação de Deus em Ezequiel capítulo 16. Há pessoas que um dia viveram o esplendor, numa grande alegria, mas viraram as costas para Deus. Da mesma forma, Jerusalém tinha conhecido, tinha desfrutado da glória que só a presença de Deus traz. Mas ao virarem as costas para Deus, se afundaram no pecado. E por esta razão, é que às vezes Deus deixa de atender alguns pedidos. Porque às vezes a pessoa não sabe lidar com o que Deus dá. E porque não sabe lidar com as coisas que Deus dá, aquilo acaba sendo um tropeço, ao invés de bênção. Quantos sofrem hoje, e sabem que sofrem hoje, como consequência de uma escolha mal feita, de uma escolha equivocada, de afastamento de Deus. Gente que a amargura é a sua companheira. Deus uma vez disse, está no livro de Jeremias capítulo 2, verso 12, Jeremias 2, 12 diz assim: espantem-se disto, ó céus, horrorizem-se, fiquem verdadeiramente desolados, disse Deus, porque o meu povo fez duas maldades. Quais são as duas maldades? Número 1, me deixaram. Deus entende que alguém deixar a Ele é uma maldade. O povo me abandonou, me largou, me deixou. Eu que sou um manancial de águas vivas. E a segunda maldade qual é? Cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. O abandono de Deus e a decisão de criar alguma coisa para substituir o que somente Deus pode trazer à alma, Deus chama isso de maldade.
Nós não podemos, queridos irmãos, deixar Deus ou as coisas de Deus por qualquer coisa deste mundo. Nada neste mundo satisfaz a alma do homem que um dia foi salvo por Jesus. Há coisas que são insubstituíveis. Há momentos que nós não podemos deixar na presença de Deus por qualquer outra coisa. Não é inteligente deixarmos, por exemplo, um culto de celebração de Santa Ceia para irmos a uma festa de qualquer coisa. Não é inteligente. Você tem outros 29 dias para isto, para fazer o que você bem entender. Então nós precisamos ter vigilância no que fazemos, porque o resultado é um comportamento ruim que leva a caminhos inadequados, que trazem tristeza, amargura ao longo do tempo. Quantos sofrem porque os filhos se afastaram de Jesus ou da igreja de Jesus? E hoje reclamam que os filhos estão longe, mas em algum dado momento da história, no carro, ou na mesa de comer, ou em algum outro ambiente, falavam mal da igreja de Jesus, perto do filho. E o filho cresceu e disse: se os meus pais que estão lá há tanto tempo falam mal da igreja, o que eu vou fazer lá? Aí sai da igreja, vão para o mundo, sei lá para onde, e acabam se envolvendo no mundo. Isso traz dor, sofrimento. E alguns dizem: onde foi que eu errei? Nós precisamos, irmãos, pensar nesta palavra que inaugurou a nossa conversa de hoje. E a palavra é arrependimento. Diga: arrependimento. As portas e os muros derrubados faz que a pessoa viva como refém do inimigo. E no lugar de celebrações, com entusiasmo, com alegria, acabam vindo lágrimas, choro, às vezes com aparência de espiritualidade, enquanto a alma está amargurada e angustiada. Até gostariam de viver diferente, mas não conseguem, porque o inimigo armou um laço que prendeu. E enquanto sofrem, às vezes calados, às vezes secretamente, ouvem histórias de outros que estão bem, e se perguntam: será que todo mundo vai bem e só eu estou nesta situação? Eu que um dia desfrutei desta glória na minha vida. Quantos hoje reclamam: eu senti uma alegria na minha alma que eu não tinha explicação, mas eu cresci e agora eu não tenho mais esta alegria na minha alma. O que é que deu errado? Nós acabamos de ler no livro de Ezequiel 16. Jó um dia disse, está registrado no capítulo 29, verso 2 do livro de Jó: quem me dera ser como eu fui nos tempos passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quem me dera voltar àquilo. Agora, irmãos, que já estamos informados disto, que as consequências dos nossos erros geram dificuldades e dores, problemas e angústias, sofrimentos e lágrimas,
precisamos falar agora da misericórdia de Deus. Se não há evangelho sem arrependimento, também não há evangelho sem misericórdia. Deus reescreve a história de quem o busca, porque se arrependeu dos seus erros e busca repará-los diante do Senhor. Livro de Isaías capítulo 9, verso 1 diz: a terra que foi angustiada não será mais entenebrecida. Ele envelhecer é tornar vil, é tirar o valor, é deixar imprestável. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região e sombra da morte, resplandeceu a luz. Vejam como Isaías descreve o mesmo povo que um dia estava assolado depois da mudança. Isaías capítulo 60, vai lá, verso número 15. Isaías 60, 15 diz: em lugar de seres deixado, ou em vez do desprezo, em vez do aborrecimento, a que foste votado, de modo que ninguém passava por ti, eu vou colocar em você uma excelência perpétua, um gozo, uma alegria que não passa, ela vai de geração a geração, uma alegria que ninguém tira. Lá no livro de Esdras, a gente lê que o povo chorou, porque o templo tinha sido destruído e o novo templo era menor, inferior, menos rico do que o primeiro. Mas Jesus um dia disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão, que fez o primeiro templo. Se você chora porque a sua condição atual não é como foi nos dias passados, Jesus está se apresentando a você dizendo: eu sou maior do que tudo que você já conheceu, de toda a glória que você já teve, de tudo aquilo que já foi construído na tua vida. Eu sou maior do que isto. Ageu um dia profetizou: a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, porque neste lugar eu trarei paz. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele mudou o quadro daquilo. O Salmo 124, há uma música importante, são poucos versos, acho que 8. E ele diz assim: se não fosse Deus que estava comigo, diga Israel, se não fosse o Senhor que estava ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, aqueles lá nos teriam engolidos vivos, quando a ira deles se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre a gente, a correnteza teria passado sobre a nossa cabeça, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Você pode dizer isso que está escrito agora: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos. Digam isso bem forte, vá lá.
A nossa alma escapou como pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O verso 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Havendo uma fagulha, um resquício, uma pequena brasa daquilo que antes habitou no coração daquele que hoje se sente angustiado, amargurado, Deus pode mudar a vida completamente. Quando Jesus proclamou o seu ministério, Mateus capítulo 12, verso, acho que é 19, o Espírito Santo então apresenta a graça misericordiosa de Deus, e olha como está escrito: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio ou morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Desse texto aí nasceu uma musiquinha antiga: não deixar apagar o pavio que fumega. Jesus assopra no pavio e o fogo pega. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavio que fumega. É disso aí. Esse texto é uma cópia do que está em Isaías capítulo 42, verso 3. Veja lá: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Bom, Deus está dizendo que pode restaurar, e Ele quer restaurar. Mas é preciso que a gente tenha claro em nossa mente, em nosso coração, que Deus é quem transforma maldição em bênção. É Deus quem muda o estado de vergonha em estado de honra. Deus é quem muda a história do ser humano, daquele que o busca sinceramente, daquele que se arrepende do seu mau caminho. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Ou seja, aquilo que amargamos é consequência daquilo que plantamos. E a única coisa que mata uma semente plantada é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus mata uma semente ruim que foi plantada. E a misericórdia de Deus age no momento que a pessoa se arrepende. Diga: sem arrependimento é um problema. O texto que a gente leu hoje, Mateus 13, Lucas 13, apresenta uma palavra intensa, uma palavra dura de Jesus. As boas notícias do Evangelho não podem ignorar que o pecado necessita de arrependimento. O arrependimento é necessário para que a sentença de uma destruição não atinja aqueles a quem Deus chama. Vou dizer de novo: é necessário o arrependimento. Há palavras que parecem muito duras. Temos um exemplo disso em João, capítulo 6, verso
acho que é 60, João 6, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Discurso de Jesus. E eles estão dizendo: quem é que pode ouvir isso? Existem palavras que são duras, mas são necessárias. Palavras duras podem vir daqueles que nos ama, ou daquele que nos ama incondicionalmente. Porque Deus não quer que ninguém se arrependa, ou que ninguém seja destruído, seja condenado. Deus quer que todos venham ao arrependimento para a salvação. Jesus deixou o céu e veio resgatar a gente. Já lemos isto. Sendo rico, se fez pobre, para que nós enriquecêssemos. Morreu para nos remir, nos redimir, nos perdoar, nos salvar, nos santificar, nos justificar. E é este mesmo Deus que nos chama ao arrependimento. Quando um pai grita para o filho que o filho dê meia volta porque está próximo de um abismo, de um precipício, o grito do pai não é porque odeia o filho, é porque ama o filho. Entendem isso? Quando uma mãe vê o filho mexendo com veneno ou com droga e dá um grito, não é um grito por ódio, é um grito por amor. Entendem isso? Mas a indiferença permite que as pessoas continuem no erro, enquanto o amor puro, o amor verdadeiro, chama ao arrependimento. A palavra de Jesus pode até parecer rude, porque Jesus disse, veja, capítulo 13 do livro de Lucas, verso número 3: se não vos arrependerdes, vocês vão perecer. Diga: se não houver arrependimento, há perecimento. De novo, diga: se não houver arrependimento, há perecimento. Entendem isto? É preciso considerar a necessidade de arrependimento dos pecados, para que não haja um perecimento eterno. Quem deseja mudança de vida e por fim a vida eterna, precisa se arrepender dos seus erros, para que sejam apagadas as suas transgressões. Livro de Atos, capítulo 3, verso 17 diz: agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes falou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo havia de padecer. Então vem a chamada: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então alguém perguntaria: por que é necessário arrependimento se Jesus já morreu e pagou o preço por nós? Não é uma pergunta inteligente? É. 3 coisinhas para você pensar e a gente ir embora. Primeiro, é que sem arrependimento não há perdão de pecados. Pastor, é isso? É. Mas você precisa saber também que lágrimas de arrependimento não tiram pecado. A única coisa que tira pecado é o sangue de Jesus. Só. Nada mais é capaz de tirar o pecado. Nada mais. Mas você precisa colocar a sua fé no sangue de Jesus.
Quem se arrepende abomina o pecado e não se orgulha dos seus tempos de pecado. Eu acho, quando uma pessoa que vai contar um testemunho e fica enaltecendo as bobagens que fazia no passado, a primeira coisa que eu sei é que aquela pessoa não se arrependeu, porque ela se orgulha do seu pecado do passado. Aquele que se arrependeu tem nojo do jeito que vivia. Entenderam isso? Judas é o penúltimo livro da Bíblia. O último é Apocalipse. Grudado com ele é Judas. Tem um capítulo só. Verso 20. Veja. Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor e tremor. Com temor, ou aborrecendo até a roupa manchada da carne. Aborrecendo até a roupa manchada da carne. Se nós temos um comportamento que na nossa alma a gente sabe que está equivocado, e a gente se orgulha do pecado, a gente está correndo o risco de ter aquilo que está descrito em Ezequiel 16, a partir do verso 14. Agora veja, há quem chame isto de excesso de zelo ou de religiosidade. Eu respeito, mas eu prefiro ficar com as Escrituras. O Espírito do Senhor me chamou para pastorear vocês. E haverá um dia que eu devo entregar a igreja como uma noiva, como disse Paulo. Por isso o Espírito do Senhor traz ao coração do pastor a mensagem que a gente chama de doutrina. E o que o Espírito do Senhor trouxe é isto: arrependimento. Porque sem arrependimento a gente vai viver problemas. Olha para o vizinho e diga: entendeu isso, gente? Segunda coisa, é que sem arrependimento não há felicidade. Sem arrependimento não há felicidade. Existem coisas que a gente não consegue enquanto a consciência está martelando. Consciência acusando. Davi descreveu isso no Salmo 32. Ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido de dia em dia, porquanto a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que é uma pessoa que não tem humor? Pois é. É isto que o pecado faz. Mas Davi inaugura o Salmo 32 dizendo uma palavra de esperança. Ele diz: bem-aventurado o homem a quem Deus, o Senhor, não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. É feliz. Veja o verso 5. Confessei-te o meu pecado, não encobri a minha maldade. Eu dizia: vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. E o Senhor fez o quê? O Senhor fez o quê? Perdoou. Deus é rico em perdoar. Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus é maravilhosamente bom.
O problema do ser humano é que às vezes quer esconder e não consegue ser feliz. Entendem isso? Enquanto a alma não tem certeza do próprio arrependimento e do perdão, não há descanso nesta alma. Terceiro, sem arrependimento, não há adequação para os padrões do céu. O céu é lugar para onde vão aqueles que se arrependeram de seus pecados e foram lavados pelo sangue de Jesus, perdoados, redimidos, transformados, santificados pelo poder do Espírito Santo. Mateus capítulo 18, verso 1 a 7, tem uma historinha. Mateus 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança e colocou essa criança no meio deles lá, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Agora preste atenção nisto. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas ou na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas, ai daquele homem por quem o escândalo vem. Queridos, eu fico a pensar, como pode ter alguém que viva tranquilo enquanto promove escândalos nas mais variadas modalidades? Eu fico pensando como que pode pessoas que se dizem grandes líderes, que fica um xingando o outro e botando um grupo, esse grupo fala mal de mim, esse grupo fala mal do outro. Qual é o propósito disso? Está a serviço de quem? O que semeia discórdia entre irmãos é abominação a Deus. Aliás, a palavra diabo é aquele que semeia discórdia entre irmãos. O que semeia discórdia entre irmãos, o nome disso é diabo. Como é que pode? E quanta gente vive de mexer com isso? Diga, o nosso time não é desse não. Levanta as duas mãos e diga: Deus nos chamou para abençoar. Forte, gente. Então, se a gente pode falar bem de alguém, fale. Mas se não é para falar bem, não fale mal também não. Vamos ver se você tem coragem. Levanta a mão e diga: Deus me deu o ministério de falar bem de alguém. Isso. Fala bem. Não tem que ficar falando mal. Fala bem. Fala bem. Se não for para falar bem, não ocupa o seu tempo. Seu tempo é precioso demais. Conta aí assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quer uma má notícia? Você já ficou mais velho. O tempo é curto, irmãos. Quando eu tinha uns 12, 13, 14 anos, eu queria ter 18.
para ter carteira de motorista. Quando eu tinha 18, eu achava que um homem de 40 anos era um coroa. Hoje eu tenho 55 e acho que quem tem 70 está na flor da idade. O tempo está encurtando. A estrada para frente é menor do que a estrada que já passou. Não perca tempo falando mal de ninguém não, e não perca tempo se envolvendo nessas conversas não. O céu é lugar para corações que estão em harmonia com Deus. Portanto, não permita que alguém engane você sobre isto que foi tratado nas Escrituras. Atos, talvez último ou penúltimo versículo, Atos 20, verso 21. Atos 20, 21 diz assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos testificar isto. Não permita então que alguém o afaste desta palavra de Deus, da doutrina de Deus. Não há evangelho verdadeiro sem arrependimento dos pecados. Porque se o homem quiser se manter no pecado, vai chegar um dia em que o Deus amoroso, que deu o Filho dele para morrer por nós, vai olhar para você com problemas. Mateus capítulo 25, Jesus fala disso, verso 41. Jesus vai dizer para pessoas que Ele ama, hein? Apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Jesus vai dizer para a gente que Ele ama. Deus amou o mundo todinho, deu o Filho dele para morrer por todo mundo, e Ele vai dizer para essas pessoas que Ele ama: apartai-vos de mim. Por quê? Porque não se arrependeram dos seus pecados. Olha para o vizinho e diga: você entendeu isto? Então, neste mundo que estamos, quanto mais tempo uma pessoa vive sem se arrepender dos seus pecados, mais tempo vive infeliz. Mas, quando a pessoa se arrepende, a primeira coisa que entra no seu coração é a paz. E a paz de Deus guarda o seu coração e guarda o seu sentimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, Jesus disse: vocês ficam dizendo, morreu um tanto de gente quando a torre caiu. Morreu mais um monte lá, porque houve a perseguição do Pilatos. Jesus então disse: vocês acham que são melhores do que aqueles? Se vocês não se arrependerem, é o que Jesus disse, de igual modo perecereis. Mas o Espírito do Senhor Jesus, que me ungiu e constituiu pastor, traz a vocês esta palavra: não se acostumem com o pecado, arrependam-se dos seus pecados, voltem para Deus, busquem ao Senhor, e a glória de Deus trará alívio, paz, contentamento e felicidade, e por fim, a vida eterna. É a palavra do Senhor em nome de Jesus. Pastor.